Fala galera, atendendo a pedidos, hoje é dia de conferir a primeira edição da minissérie Predador vs Homem-Aranha, lançada em abril de 2025. A edição começa em Nova York, onde uma onda de calor intenso toma conta da cidade. Nas esquinas, o lixo cozinhava sob o sol, enquanto as saídas de ar do metrô soltavam ar quente e viciado. Nas calçadas e escadas de incêndio, as pessoas suavam através das roupas, cozinhando em seus próprios fluidos. Com o calor, a cidade se tornou cruel e o crime aumentou junto com o termômetro. Roubos, agressões, assassinatos. Mas isso era diferente. Não se tratava de um tiro na cabeça ou uma facada na barriga. Era algo novo. Na maioria das vezes, um assassinato é rápido. Este, porém, teve tempo, cuidado, até mesmo arte. O legista perguntou à detetive LaPerrell se ela já tinha visto algo parecido, e ela respondeu que não. Enquanto tirava uma foto, ele comentou que o prédio fora condenado a 1 ano. Segundo os vizinhos, o local ficara cheio de invasores e viciados desde então. Será que o crime tinha relação com drogas? Um carregamento roubado ou algum justiceiro do bairro querendo limpar as ruas? Mas a detetive não concordava. Enquanto ele pensava de forma lógica, esfolar a pele de alguém, para ela, não tinha nada de lógico. Aquilo não era um roubo comum, mas algo havia sido levado. Todos os corpos estavam sem um pedaço. Com um gesto, ela apontou uma mandíbula, uma costela e um dedo faltando. Quando o legista perguntou o que isso significava, a detetive admitiu que não sabia, mas arriscou um palpite. Aquele esfolador parecia um caçador de troféus doentio. Enquanto inspecionava a cena, a detetive repreendeu o legista. Sem rodeios, questionou por que ele conversava com os vizinhos, já que aquela era a função dela. O homem não respondeu, e ela repetiu a pergunta. De repente, o legista desapareceu. No mesmo instante, chegaram mais 2 legistas, justificando o atraso. O trânsito estava péssimo, como sempre. Imediatamente, a detetive ficou desconfiada. Se eles acabavam de chegar, com quem ela estava falando antes? A resposta era simples: Peter Parker disfarçado. Assim que fugiu da cena, ele ligou para Jameson. No meio do salto entre os prédios, Peter avisou Jameson. Tinha uma história quente para contar. Porém, JJ respondeu com seu habitual cinismo. Ele lembrou Peter que a última grande notícia que trouxera foi um desfile de cachorros no Queens. O editor deixou claro que não queria boas notícias. Precisava de pânico, algo que gerasse cliques e anúncios. Enquanto reclamava do calor no escritório, alertou que o jornal estava no sufoco financeiro. E Peter estava a 5 assinaturas canceladas de perder o emprego. Foi então que Peter mencionou um assassinato em massa. Imediatamente, Jameson mudou de tom, perguntando ansioso se ele tinha fotos. Peter garantiu que chegava em 5 minutos. Para ele, o trânsito estava tranquilo. Ou talvez demorasse mais. Isso porque o Homem-Aranha acabara de avistar um assalto em andamento. Criminosos tentavam fugir após roubar um banco. Sem hesitar, Peter pediu a Jameson que esperasse 20 minutos. Havia surgido o imprevisto. Enquanto falava, já começava a seguir a van dos ladrões. No quarteirão seguinte, tentou cortar caminho, mas não contava com o hidrante aberto. Em segundos, a rua escaldante se transformou num improvisado parque aquático. Crianças e animais brincavam no asfalto, enquanto o carro dos bandidos acelerava na direção delas. Sem outra opção, o Homem-Aranha lançou suas teias para salvar as crianças, pedindo desculpas por interromper a brincadeira. Porém, essa distração permitiu que a van com os criminosos escapasse. Em poucos instantes, o veículo desapareceu dentro de um armazém abandonado. Lá dentro, o líder ordenou que desligassem o motor e fechassem os portões. Era hora de dividir o dinheiro. Depois, cada um seguiria seu rumo e não se veriam novamente por pelo menos 2 semanas. Só que ninguém respondeu ao chefe.
Quando ele se virou, encontrou seus comparsas brutalmente assassinados. Em pânico, o criminoso sacou sua arma e perguntou o que diabos era aquilo, desconfiado de que o assassino quisesse parte do dinheiro. Nesse momento, fazer um acordo não parecia má ideia. Nas sombras, um par de olhos vermelhos brilhou antes que uma mão agarrasse sua cabeça. O predador arrancou seu rosto, expondo músculos e tendões, enquanto o homem gritava de dor. Os gritos do ladrão ecoaram pelo armazém até que, de repente, o braço do predador projetou uma lâmina. Com um movimento rápido, a arma atravessou o bandido por trás, matando-o instantaneamente. Usando sua visão térmica, o predador inspecionou seu troféu. Então, num movimento macabro, colocou o rosto da vítima sobre o seu, como se fosse uma máscara. De volta ao Homem-Aranha, o herói se despediu das crianças. Com bom humor, pediu que tivessem cuidado e evitassem ser atropelados por ladrões, taxistas mal-humorados ou bicicletas de entrega carregando saladas mornas e burritos vazando. Ao entrar no armazém, ele logo encontrou a cena do crime. Imediatamente ligou para Jameson, que já estava irritado por ele não estar no Clarim. Com voz tensa, Peter lamentou e explicou ao editor que o que vira antes não era um incidente isolado. Parecia que a cidade enfrentava um serial killer. Enquanto falava, seu olhar se fixou nos 4 corpos esfolados pelo predador. Nova York sofria com o calor extremo. O clima parecia um ser vivo, um predador contra o qual todos precisavam lutar para sobreviver. Em toda a cidade, os aparelhos de ar-condicionado trabalhavam no limite e os ventiladores giravam na potência máxima. Era claro que a rede elétrica não aguentaria por muito tempo. No Clarim Diário, Jameson criticava o artigo de Peter. Segundo ele, faltava mais pânico sujo no texto e sugeriu que Peter adicionasse algo como "Você poderia ser o próximo". Mas Peter discordou. Ele explicou que só aceitava publicar aquilo porque não queria que acontecesse com mais ninguém. Para ele, era importante deixar as pessoas alertas, não apavoradas. Foi quando a energia acabou. A cena muda para o metrô, onde Mary Jane lia um livro. De repente, as luzes se apagaram, mergulhando todos na escuridão. Enquanto os outros passageiros reclamavam irritados, perguntando quando a energia voltaria, uma garota em particular entrou em pânico. Ela repetia não sem parar, cada vez mais desesperada. Mary Jane então se aproximou e se apresentou. A jovem explicou que sofria de claustrofobia. Naquela escuridão e calor, não conseguia se controlar. Tentando ajudar, MJ acendeu a lanterna do celular. Com voz calma, garantiu que, por mais apertado que estivessem ali, lá fora havia espaço de sobra. Ela só precisava focar no que havia lá fora, não ali dentro. A jovem agradeceu, mas logo percebeu que talvez houvesse alguém do lado de fora. MJ imaginou que fossem técnicos do metrô, talvez consertando os trilhos. Foi então que uma figura sombria surgiu diante delas. Era o predador, ainda usando a pele do criminoso como máscara, numa imagem aterrorizante. De volta ao Clarim, JJ pediu a Peter que conectasse seu celular ao laptop. Ele queria o artigo no site e nas redes sociais imediatamente. Infelizmente, Peter explicou que não havia sinal. As torres de telefonia também haviam caído. E segundo a companhia elétrica, poderia levar dias para religar tudo. Enquanto JJ começava a entrar em desespero perguntando se ficariam de braços cruzados, Peter teve uma ideia: ativar os geradores. Mesmo sem rede, poderiam trabalhar de forma analógica e imprimindo jornais para vender nas esquinas. Como ninguém teria nada para assistir ou clicar, ajudariam um jornal a ganhar leitores e, mais importante, protegeriam a cidade. Nas horas seguintes, colocaram o plano em ação. Dentro do jornal, o calor se igualava ao de fora. Enquanto as pessoas buscavam formas de se refrescar e passar o tempo, não sabiam que estavam sendo caçadas. Pelo menos não até Peter avisar.
Até o próprio JJ saiu para vender jornais, alertando que as ruas ficariam mais perigosas naquela noite por causa de um assassino em série solto. Quando um homem perguntou o preço, Jameson respondeu que custavam $10. Como o cliente não tinha todo aquele dinheiro, JJ aceitou 5. Ele então começou a discursar em voz alta sobre o novo assassino na cidade, o escalpelador de almas, mas só saberiam os detalhes lendo o Clarim Diário. Foi quando alguém arrancou um exemplar de suas mãos. JJ exigiu o pagamento imediatamente, afinal, aquilo não era biblioteca. Porém, era a detetive Lapeur. Enquanto lia o artigo, notou que as fotos eram creditadas a Peter Parker. Imediatamente, a detetive informou Jameson sobre uma nova lei. Fotos de cenas de crime precisavam de autorização policial. Mesmo com o JJ alegando liberdade de imprensa, Lapeur mostrou distintivo e ameaçou prendê-lo. Então, perguntou onde estava Peter Parker, pois queria interrogá-lo. Sem que ela soubesse, Peter já balançava entre os prédios a caminho de casa. Ao chegar em seu apartamento, Peter perguntou por Mary Jane. Ele precisava avisá-la que seria uma noite longa, mas também queria saber como havia sido seu teste de elenco. No entanto, ela não estava lá. No metrô, o livro que ela lia agora estava manchado de sangue, e uma mão ensanguentada jazia ao lado. A cena sugeria que o predador poderia tê-la matado. Em outra parte da cidade, um vendedor de jornais continuava seu trabalho, alertando sobre um predador solto. À distância, 2 criminosos observavam, especulando quanto dinheiro ele carregava. Os bandidos apontaram armas para o vendedor e exigiram que ele esvaziasse os bolsos. Mas, de repente, uma flecha vinda do nada atravessou a mão de um deles, arrancando seus dedos. Os criminosos se perguntaram quem havia atirado. Quando tentaram revidar, outra flecha atingiu a cabeça do segundo bandido. Então, uma figura se aproximou do vendedor. Ele advertiu que o homem não deveria estar ali. Não era forte o suficiente. E a cidade estava perigosa demais, especialmente no escuro. Antes que o vendedor pudesse fugir como um rato assustado, Craven o encarou e perguntou o que ele sabia sobre um novo predador na cidade. E aí, pessoal, o que acharam da primeira edição de Predador vs Homem-Aranha? Será que a Mary Jane morreu de verdade ou foi só a mulher que ela ajudou no metrô? E o que acharam desse início? Foi bom ou esperam que a próxima edição melhore? Por hoje é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!